Olá, seja bem-vindo ao Ler nas Ilhas. Hoje o nosso convidado dispensa muitas apresentações, receba o Dr. Jorge Carlos Fonseca, que é a quem agradecemos por também nos receber em sua casa. Muito obrigado, é um prazer falar para a televisão portuguesa, televisão cabo-verdiana e falar sobre literatura. Exato. É conhecido de todos nós por ter cumprido recentemente 2 mandatos enquanto Presidente da República. Hoje ele está aqui mais como escritor e poeta, ele que já publicou pouco mais de uma vintena de livros, designadamente na sua área, principalmente na sua área de formação, que é o direito, mas também na literatura. E destas obras publicadas vamos falar principalmente dos seus 6 livros da área da literatura. São exatamente, doutor, 22 livros que já publicou, 16 no direito, 6 na área da literatura. Já é muita tinta. Eu creio que são 25. 25? Sim, sim. São 25 livros, 6 literários, como disse. O resto é sobretudo livros na área do direito penal, do processo penal, da Constituição, cidadania, democracia, direitos fundamentais, política no fundo. Portanto, a área literária, a área jurídica e a área política ou das ciências humanas. Sim. Se as contei bem, creio que são 25 livros. 25. Eu contei 22, mas pronto, também já participou em várias antologias. Mas dos livros da literatura, antes de publicar o primeiro, já tinha participado também na famosa edição dos Jogos Florais de 1976, de que Arménio Vieira saiu vencedor, o atual um dos prémios Camões de Cabo Verde, não é? E o senhor ficou em execo em segundo lugar. Execo em segundo lugar com Osvaldo Osório. Que já era um poeta consagrado. Sim. Eu praticamente foi a minha primeira aparição em termos literários. Naturalmente já escrevia, mas esses Jogos Florais foram uma oportunidade para, até porque as pessoas concorriam com um pseudónimo, não é? Sim. O nome próprio vinha num envelope fechado e fiz esse teste pensando que podia surgir o meu nome. E, com alguma surpresa, porque eram muitos nomes consagrados, portanto, obtive o segundo lugar, execo com o Osvaldo Osório, isso em 76. Sim. Isso para mim foi importante porque foi uma espécie de estímulo para que eu tivesse, digamos, a coragem de continuar a escrever. De publicar. Exatamente, de publicar, sim. E já nessa altura, portanto, destacou-se como um escritor com uma linguagem estética diferente da escrita de então, mais telúrica, não é? Sim. Aliás, um dos argumentos utilizados pelo júri, eu creio que o júri era constituído pelos falecidos Dr. Manecas Duarte, creio que o poeta Ovídio Martins, pelo menos esses 2 que me lembro. Um dos argumentos a favor da minha eleição para o segundo lugar, a par do Osvaldo Osório, foi, digamos, a ideia de que a minha escrita era feita com uma linguagem e uma escrita diferente da escrita dos poetas, digamos, os clássicos cabo-verdianos, nomeadamente da escrita claridosa. Exato. E na altura já levei logo o apodo de ser uma escrita de fatura surrealista. E realmente eu tinha lido já na altura muita literatura. O André Breton, principalmente. Breton, Prévert, Aragon, Tzara. Portanto, estava muito familiarizado com esse tipo de linguagem e, portanto, adaptei-a algumas vezes até uma temática mais cabo-verdiana, mas num tratamento diferente. Sim. Os temas, por exemplo, tradicionais em Cabo Verde, a seca, o problema das chuvas, que vêm ou não vêm, o problema da imigração, o problema do mar. Eu tratei esses temas, mas com um olhar diferente. Aliás, José Luís Jofre Almada, ele diz que Jorge Carlos Fonseca é o único poeta cabo-verdiano que, explorando e apoiando-se quase que exclusivamente na herança surrealista, reinventa-a. Portanto, reinventa para, numa visão subversiva,
para, portanto, descrever a sociedade cabo-verdiana num olhar crítico e subversivo. Portanto, Sim, essa subversão que é o frescor que traz a literatura cabo-verdiana. Subversão no sentido de ruptura com temáticas, ruptura com processos de escrita, ruptura com estilística, ruptura de... Usando uma palavra que está muito na moda, ruptura de paradigma, sim, digamos, da escrita. E, por exemplo, o título do meu primeiro livro é um título provocatório, O Silêncio Acusado da Traição e de incitamento a uma hálito geral, não é? Quer dizer, é algo, digamos, que é quase um nonsenso, absurdo, não é? Já agora queria dizer que havia naquela época um silêncio podre sobre coisas que deveriam ser denunciadas? Sim, coisas, manifestos, posicionamentos políticos, morais, mas, sobretudo, eu sempre me preocupou e sempre me incomodou, digamos, a estagnação do tipo de linguagem, o tipo de discurso repetitivo, enfadonho, do tipo, nós em Cabo Verde, normalmente, quando falamos do luar, falamos sempre que o luar é de prata, não é? Sim. Mas porque é de prata, não é? Não ser de ouro ou de bronze, não é? Nós, mesmo hoje, na linguagem, o discurso político, não é? Esse silêncio podre de que estava a dizer é qual época? É a época da Primeira República? Para situarmos. Sim, era esses poemas de Jogos Florais. Sim. São poemas portanto, publicados em 76. Portanto, este silêncio podre está a referir na época... Não é? Mas, digamos, eu procurei arejar um pouco o tipo de escrita, de léxico, de verbo e do modo de fazer literatura e de fazer poesia. É por isso que eu falava da Revolução, falava do Zimbábue, da África do Sul, de Ponta Belém, de operários em luta em Ponta Belém, da seca e da chuva, mas sempre num tom provocatório, né? Por vezes fazendo junções de palavras que em princípio não devem aparecer juntas, não é? Não são muito convencionais. No fundo, tentando sacudir um pouco, digamos, a poeira, um pouco o ambiente literário que se vivia na altura, porque foi uma época também que pareceu muita poesia e literatura militante, era a altura da pós-independência, em que a preocupação da mensagem sobrepunha-se à preocupação verdadeiramente literária, estética, a questão da qualidade da escrita. E, portanto, foi uma espécie de rebelião contra este estado de coisas. Aliás, eu tenho uma citação aqui de uma crítica brasileira que ela diz, mas isto também em relação a Porcos em Delírio, portanto, que o José Carlos Fonseca, portanto, apoia-se realmente no surrealismo, mas tem um novo tratamento, digamos, dá um novo tratamento tendo em conta a realidade cabo-verdiana desse, portanto... Sim, é por isso que eu, quando citou José Luís Alfredo Almada, que diz, já escreveu, que eu era o inventor do surrealismo cabo-verdiano, mesmo João Vário, uma figura como João Vário, quando me fez a apresentação de Porcos em Delírio no Mindelo, num belo texto, estimulante texto chamado Vêm-se caras, não se vêem corações. Também diz que eu sou talvez o único escritor de fatura exclusivamente surrealista. Aí nós estamos totalmente de acordo. E, naturalmente que eu utilizo muitas técnicas, os instrumentos que os surrealistas utilizaram, as metáforas, as alegorias, o absurdo, o nonsenso, a sobreposição de palavras, a enumeração. Tenho um domínio desses instrumentos, dessas técnicas, mas, quer dizer, neste século, hoje em dia, ninguém pode ser surrealista. O surrealista é um movimento com um ideário político. Pois, eu lembro mas, no fundo, utiliza essas técnicas, esses instrumentos, para tratar
um novo estilo Sim. de escrita literária para Cabo Verde, usando materiais cabo-verdianos. Isto é, a matéria poetizável, no meu entender, pode ser qualquer coisa. Não é? Falou de João Manuel Varela, ele já o criticava nessa altura de surrealismo tardio, não é? Sim, mas como é que lidou? eu suponho que não era num sentido de veras crítico. O que ele dizia é que surpreendia-se que naquela altura aparecesse alguém, mas repare que ele foi muito elogioso com o livro Porcos em Delírio, foi apreciado por ele e um grande elogio, chegando a dizer coisas, por exemplo, de que se ele tinha a ideia de que em Cabo Verde havia 6 grandes poéticas em Cabo Verde, que como Porcos em Delírio e uma outra obra de Osvaldo Osório, Cabo Verde passaria a ter, o que para ele dizia que era um milagre quase, 9 grandes poéticas, e que Porcos em Delírio, digamos, entrava neste rol das 9 grandes poéticas de Cabo Verde. Já agora que fala nele, ele vai ser homenageado. Aliás, este programa vai ao ar depois de acontecer o Festival de Literatura Mundo no Sal, 16 e 17, não é? Ele vai ser um dos homenageados. O que é que pensa dele enquanto poeta, enquanto escritor, de João Manuel Varela? Sim, eu vou falar sobre ele, Arménio Vieira e Mário Fonseca, poetas de literatura mundo. Mas como está a falar de João Vário, ou podia falar de um dos seus GT de Ideal, heterónimos, Timóteo Teófilo, nomeadamente esses dois, não é? É um dos grandes poetas da contemporaneidade cabo-verdiana. Estará seguramente, eu não gosto muito disso, como ele gostava de dar os números, como Arménio Vieira, que eu gosto de dizer, não é? Arménio Vieira fala que há 6 grandes poetas em Cabo Verde, são 6. Vai falar de 9. Mas eu diria que, quer dizer, está no top, quer dizer, dos poetas, dos escritores cabo-verdianos, entre os vivos e não vivos, ele estará no topo, não é? É uma figura... Seria de justiça se ele tivesse ganho o Prémio Camões? Seria de justiça se ele tivesse ganho o Prémio Camões em vida? Assim como Arménio Vieira, que é um grande poeta cabo-verdiano, também dos maiores da história de Cabo Verde, ganhou o Prémio Camões, o Germano, um grande romancista, seria normal João Vário ter ganho o Prémio Camões ou qualquer outro grande prémio literário. O problema é que João Vário, era muito por conhecido, seu feitio, por seu temperamento, por seu modo de estar, também é um cabo-verdiano que viveu boa parte da sua vida no exterior, é uma obra ainda pouco conhecida. Ele mesmo brinca com isso. Os seus textos também são densos. A minha escrita é complexa, é difícil, eu sou um barroco. Mas hoje em dia ele é mais reconhecido. Sim, vai-se conhecer, por exemplo, este festival vai contigo por isso, porque é um dos homenageados. Vai-se falar muito de João Vário, como vai-se falar mais de Arménio Vieira ou de Mário Fonseca. Mas é o problema que nós temos em Cabo Verde. Olha, já agora... Nós temos esse grande poeta que é Arménio Vieira, eu disse há dias numa entrevista na televisão, que é dos maiores, se não o maior, poeta ou escritor de Cabo Verde de todos os tempos. E assim fala-se pouco dele, quer dizer, muito pouco pela importância que ele tem na evolução da poesia cabo-verdiana. Já agora que disse isso, eu tentei entrevistá-lo, mas sabe também que ele tem uma maneira um bocado... Arménio, ele é poeta e é só poeta. Que é raro, não é? Os grandes poetas geralmente, não é o seu caso, mas geralmente estão um bocado retraídos, não é? Ele vive o seu mundo, que é da escrita. Por exemplo, eu vou-lhe confessar, por exemplo, ele diariamente agora, com 81 anos, ele por dia envia-me por Messenger, manda-me no mínimo 4, 5 poemas novos, todos os dias. Mas isso há meses largos. Olha, já agora que estamos a falar de escritores cabo-verdianos, entre os que estão vivos, se eventualmente Cabo Verde viesse ganhar um terceiro prémio Camões, quem poderia ser? Sim, eu creio. Não, sabe, no país pequeno que nós somos, com muitas... encontramos a toda hora, não é? Poderia ferir sensibilidades. Eu posso lhe dizer é que eu creio que Cabo Verde terá... 2, 3 escritores que merecerão
o Prémio Camões. Mas, repare, o Prémio Camões não é um prémio importante, que prestigia, mas não é um prémio, não é um concurso. O que quer dizer, portanto, é um júri que é escolhido, é um júri pequeno, que faz uma avaliação da obra e confere o prémio. E é um prémio para escritores de língua portuguesa. Sim. O que quer dizer que há um universo vasto de brasileiros, de portugueses, de cabo-verdianos, de angolanos, e, portanto, há uma espécie de gestão também, que às vezes não é propriamente literária, para a atribuição dos nomes. Vamos adiantar na entrevista, porque o tempo é curto. Sim, já falamos um pouco sobre o silêncio acusado de alta traição. Vamos falar agora de este outro, Porcos em Delírios, que foi publicado em 1998. Pela Arte e Letra, e que neste Letra. momento está em processo adiantado de tradução para o inglês. Ah, sim? Sim, Uma novidade. Por um escritor, poeta, ensaísta e editor americano, que é David Shook, da Califórnia. O processo de tradução está bem adiantado e será publicado por uma bem conhecida editora norte-americana ainda este ano. Pois é. Eu estava a falar há pouco da brasileira que referiu a este seu livro. Ele diz que, portanto, há muitas semelhanças com o Manifesto Surrealismo de André Breton, de 1924. Ela encontra muitos paralelismos entre os dois livros, mas disse que o Jorge Castro Fonseca utiliza o surrealismo, portanto, de uma forma diferente, para também criticar a própria forma burocrática de utilizar a linguagem e também a revolta contra a ausência de liberdade. A ausência de liberdade. Sim, tocou num aspecto que para mim é crucial. Quando me perguntam, por exemplo, têm perguntado a propósito de outro livro, o último livro que publiquei, A Grua e a Musa de Mãos Dadas, quais são os temas, quais são as linhas de força do livro, eu digo que é muito difícil dizer isso. Mas se fizer um esforço para encontrar uma linha que una o que tem escrito em termos literários, eu digo que é essa ideia, esse valor da liberdade. E a liberdade individual, a autonomia individual, mas também a liberdade da escrita. Isto é, a ideia de libertar a escrita das amarras desnecessárias, libertar o discurso de tudo aquilo que é paralisante, enfadonho, repetitivo, xoxo. Não é? Mas e a liberdade social? Não, e isso, eu sou sobretudo, pretendi ser como Presidente da República, quando fui Ministro dos Estrangeiros, desde os 17 anos, um militante da liberdade. Eu lutei pela independência de Cabo Verde, depois pela democratização de Cabo Verde, e mesmo hoje deixei de ser Presidente da República. Eu confessei há dias, o que me motiva, o que me tem vivo, o que me leva, digamos, a não aceitar qualquer ideia de reformar-me, de aposentar-me, é o combate pela liberdade. E provavelmente eu, se puder, para além de escrever, onde exerço a liberdade, para além de ensinar, para além de contactar com estudantes, ir às universidades, de fazer palestras, como vou fazer quinta-feira no Festival de Literatura Mundo, ou como vou fazer para Cabo Verdeano, no Luxemburgo, no fim do mês, é criar uma instituição ligada à liberdade e à democracia no mundo, mas em particular em Cabo Verde. Mas falando concretamente em relação ao livro, portanto, Porcos em Delírios, há pouco referi a liberdade no sentido de se o governo de então, o seu governo da MPD, portanto, na altura não estava muito de acordo com a forma como estava sendo governada, portanto, o país nessa altura. Lembro que nessa altura destoou do partido para fundar o PCD. Na altura eu era já um dissidente. Sim. Portanto, eu quando escrevi Porcos em Delírio, eu já tinha saído do MPD. Portanto, é natural que o que me levou também a afastar-me da militância partidária no MPD me tivesse influenciado na escrita, nos leitmotiv, na temática de certos trechos de Porcos em Delírio.
mas não só o texto de Porcos em Delírio, mas outro tipo de textos que ali estão incertos, não é? Lembro de um texto que criou Mindelo está a arder, Há muitos. uma simulação de uma biografia minha, escrita por um antigo inimigo, mas depois da minha morte se tornou um grande admirador, não é? É uma simulação, não é? Sim, que eu não teria nascido por pedaços em vários sítios, não é? Eu li. Mas não quis chamar porcos a alguém? Porcos em delírio? Não, é uma alegoria. É uma alegoria. É uma alegoria que é permitida pela condição de poeta e condição de escritor, não é? A Maria Rita Palmeira, a brasileira que eu estava a dizer, diz que no conto Porcos em Delírio, mesmo que de maneira alegórica e irónica, traça um perfil de uma liberdade, aliás já falámos nisso, não é? Que não se sustentava de facto. Não é? Sim, repare, a liberdade do poeta não é a liberdade do governante, do militante político. O poeta autêntico tem mais, quer dizer, tem mais liberdade de pensamento e mais liberdade de escrita. Eu escrevi poesia sendo Presidente da República e, portanto, havia sempre esse jogo de cintura para poder ser livre na escrita, mas ao mesmo tempo não tentar criar situações em que a minha condição no Estatuto de Presidente da República do meu país pudesse ser beliscada, ser posta em causa. Exatamente. É interessante notarem-se Porcos em Delírios que começa do fim, não é? Começa do fim, a página sim, 92. Mesmo aí quis dar um sinal de surrealismo. É de fazer a elaboração do fim para o princípio, não é? E aqui na última parte tem uns textos arriscados. Sim. Essa censura, entre aspas, o que é que quer dizer? Porque constam do índice para serem lidos, imagino. Quer dizer, eu publiquei arriscados, alguns. Por coincidência, creio que são sobretudo poemas de amor. Já se passou muito tempo. Eventualmente serão paixões que eu chamo de paixões reguladas, amores tresmalhados, alguma decepção ou desilusão com algum tipo de relacionamento. E então há uma escrita dirigida, digamos, a parceiros, em que eu quis dar o sinal de que isso para mim está arriscado, está sepultado. Mas mesmo assim merece ser publicado e ser visto. E por isso aparecem as cruzes. O que identifica com o surrealismo, não é? Ou talvez possa ter também, imagino, quer dizer, colocando na minha pele em 1997, 98, possam ser poemas relativamente aos quais tinha mais dúvidas sobre a sua densidade e qualidade estética. Talvez também. Talvez. Não é? Falemos agora deste livro, O Albergue Espanhol, publicado em 2017 e que já conta com traduções para o italiano e castelhano. Foi semifinalista, parece-me, no Prémio Oceanos. Foi semifinalista do Prémio Oceanos. Em 1400 obras concorrentes. Cerca de 1400 obras concorrentes, com autores importantíssimos como Mia Couto, Germano Almeida, Água Luz, Manela Alegre, Nuno Júdice, grandes autores brasileiros, muitos premiados, e portanto foi semifinalista. Sim. Portanto foi, digamos, também um estímulo. Um estímulo, não é? Um estímulo. Eu li algures que... Neste momento estou a tentar e talvez venha a ser traduzido para o francês, para a língua francesa. Sim. Olha, tem tido uma boa fortuna crítica este livro. Sim. É livre. Por exemplo, Arbénio Vieira considera a minha obra-prima, não é? Considera como uma das obras expoentes da literatura cabo-verdiana, não é? Pronto, mas é a opinião dele, não é? Eu li algures que o título, O Albergue Espanhol, está relacionado, tem alguma analogia com os albergues espanhóis que existiam no caminho da peregrinação de Santiago de Compostela, e que abrigava muitas pessoas de várias paragens, não é? Sim, de algum modo. De algum modo. O título foi-me sugerido, quer dizer, a imagem de um albergue, porque este livro Albergue Espanhol começa por dizer que há um programador de um romance. Quer escrever um romance, mas um romance diferente. O tal romance que
que não tem que ser lido, que não tem que ser lido do princípio, meio e fim, com personagens definidas, com histórias bem alinhadas, mas que era um romance que abrigava muita gente, que abrigava Breton, abrigava muitos expoentes da literatura do mundo, não é? Abrigava Amílcar Cabral, abrigava Arménio Vieira, abriga cidades, ruas, abriga almas dispersas, deuses, demónios. E, portanto, essa ideia sugeriu uma ideia de um albergue. Porque, no fundo, este pode ter sido uma simulação de um romance, sabendo o simulador que não ia ser um romance, mas que acabaria por ser um longo poema. Pois. Uma espécie de alegoria sobre o próprio processo da escrita literária. Talvez, no fundo, foi um exercício sobre o que deve ser, o que é a escrita literária, o que é o papel, que deve ser o papel da literatura, que é uma velha questão debatida por pensadores, escritores, filósofos. Escrevemos para quem e escrevemos para quê? Neste seu livro, o protagonista Lúcio confessa com a sua amiga Sofia o sonho de criar uma cidade, estado, biblioteca. Biblioteca, é? sim. Há aqui alguma tentativa de intertextualidade com a biblioteca Jorge Luís Borges, a Biblioteca de Babel, ou a Biblioteca de Humberto Eco no seu livro O Nome da Rosa? Pode ter, naturalmente. Eu sou um leitor assíduo e que aprecia muito Jorge Luís Borges. Quer dizer, é um dos meus preferidos, digamos, Jorge Luís Borges. Depois de André Breton. Depois de André Breton. Não, repare, Breton é uma espécie de referência divisa. Eu quando li Breton pela primeira vez, eu tinha 17 anos, em Coimbra. Isso caiu-me nas mãos. E eu vivi num ambiente diferentíssimo do que era o ambiente que eu tinha aqui em Cabo Verde, quando acabei os liceus, num ambiente de radicalidade política e estética. Marcou e, portanto, a sua estética, eu tive acesso digamos. na política, acesso a Marx, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, e do ponto de vista literário e artístico, eu estive ligado ao teatro de Grotowski, li Breton, li... Estamos muito pressionados pelo tempo. Vamos ter que passar rapidamente porque estamos muito pressionados pelo tempo. É apenas meia hora. É uma conversa que dava para mais de uma hora, Olha, certamente. Já agora, o discurso habitual, é uma conversa, o discurso habitual que eu quero fugir, dizia, era uma conversa para mangas, não é? Sim, dava pano para mangas, pois, dava pano para mangas, não é? Exatamente. Olha, este é um livro, A Sedutora Tinta de Minhas Notes, é um livro importante para se conhecer melhor o autor Jorge Carlos Fonseca. Sim, porque é uma antologia, é um livro antológico, e para além do antológico, portanto, é um livro que contém uma seleção dos três meus primeiros livros poéticos. O Silêncio Acusado da Traição, Porcos e Delírio e Alberto Espanhol. E foi uma seleção feita por Arménio Vieira. Pois. Ele fez a sua seleção, mas além disso, o livro tem uma parte de fortuna crítica. Portanto, tem textos de João Vário, de Finto Elísio, de Arménio Vieira, de G. Eduardo Cunha. É um livro que não está no mercado. Eu procurei por todas as livrarias, não encontrei. Tenho que dizer ao editor, então, tem que publicar. Portanto, essa parte de fortuna crítica também auxilia, porque são textos, alguns mesmo profundos e muito sérios, de análise das três obras, e para além disso também tinham a parte final de inéditos. Sim. Esses inéditos retirou-as do livro a que via a publicar a seguir, este livro? Registrou bem. Esses inéditos, mais os que publiquei em tempo de Natália Morna, e em certa medida a Gurua de Musas Mão Dadas, consta de uma espécie de um baú. Eu, quando acabei de escrever o Alberto Espanhol, não parei de escrever. Mas o livro foi editado, eu comecei e pensei num diário, dei um título provisório, Diário de Bordo de Mim Mesmo. E este diário, neste momento, tem mais de 500 páginas.
de lá que retirou... Portanto, retirei bocados desse diário que estão em Tempo Natal da Morra e também para a grua e a usa de mãos dadas. Eu continuo a escrever o diário. Sim. Claro que o diário tem partes que é mesmo diário tradicional. Por exemplo, eu relato um encontro com Obama. Que é algo diferente na sua escrita. O que é essa parte inédita em forma de diário e este livro acrescenta à sua forma de escrita? Olha, o que é esses inéditos... Quer dizer, é uma mesma linha. É uma experiência de uma escrita literária fragmentária, que combina o poema em sentido formal e o poema em prosa, ou prosa poética, como queira. Portanto, é um novo estilo diferente do albergue espanhol, digamos que é uma escrita mais densa, mais entrecruzada, e onde se pode encontrar algum fim alinhado, algum início e fim, talvez, com dificuldade. Já Gruas Mãos Dadas e Em Tempo de Natal são fragmentos, isto é, pode-se ler um fragmento com autonomia em relação aos demais fragmentos. Então, queria terminar sem que nos lesse, portanto, um trecho. Olha, vou ler de um texto. Curiosamente e significativamente, isto tem 106 fragmentos. O último é Liberdade. O que liga os fragmentos é a liberdade. É liberdade. E termina assim: Liberdade. Hino que trago dentro de mim, qual folha não aparada de um livro, sempre pronta à chamada para uma ansiada e sempre eterna celebração. Olha, excelente. Já agora, o que é que acha do atual estado da literatura cabo-verdiana, que se diz viver numa vertente mais universalizante? É verdade. É o tema que eu vou abordar na quinta-feira, a partir de 3 grandes poetas, dos 3 maiores que nós temos, Arménio Vieira, Mário Fonseca e João Vário. Mas, na minha avaliação, a literatura cabo-verdiana atravessa um bom momento. Quer dizer, um dos melhores momentos que a poesia e a literatura cabo-verdiana atravessam é o momento que nós vivemos. E posso dizer que, não vou referir nomes, mas eu creio que hoje em dia, não vou repetir João Vário, que dizia que era um milagre de um país com menos de, na altura ele dizia 400 mil habitantes, ter 9 grandes poéticas, não é? Ele dizia que era uma coisa surpreendente, mas eu diria que nós temos hoje em dia, teremos uma dúzia de bons poetas em Cabo Verde, o que é ótimo para Cabo Verde. Esse baú que referiu há pouco, ainda há textos que podem dar vida a um novo livro? Está a escrever uma... Naturalmente eu praticamente escrevo todos os dias, ou todas as noites, melhor, ou todas as madrugadas. Portanto, continuo a escrever. Eu até tenho utilizado o Facebook. Eu tenho publicado alguns certos. Depois corrijo. Eu neste momento estou a escrever. Já escrevi 23 fragmentos de um texto que eu estou a chamar Escritos Ucranianos. A propósito da guerra da Ucrânia, da invasão da Ucrânia. No Facebook. E tenho feito um texto literários. Quem sabe, proximamente eu publico escritos ucranianos, não é? Fazem parte desse baú, mas podem ser autonomizados. Porque eu uso, o pretexto é a guerra da Ucrânia, a invasão da Ucrânia, mas ligo isso a Cabo Verde, às ilhas. Cabo Verde está sempre presente nos textos. Imagino a bicharada de Santa Luzia, o de Leão Raso, a fazer uma manifestação a favor da Ucrânia contra a invasão russa, por exemplo. Ou uma grua, ou esta grua de malas feitas que alista-se voluntariamente para a frente de combate na Ucrânia. Doutor Jorge Castro Fonseca, para terminarmos mesmo, qual é a sugestão de leitura que trouxe para os nossos telespectadores? Olha, isso é muito difícil porque a minha vida são os livros, a leitura, mas eu como vou falar na quinta-feira de 3 poetas, Arménio Vieira, Mário Fonseca e João Vário. Eu há dias numa entrevista no Jornal Domingo falei do Arménio, sugeri um livro de Arménio Vieira, hoje vou sugerir um livro de Mário Fonseca, que para mim é um dos grandes poetas, é um irmão de sangue, mas não deixa de ser um grande poeta. Reconhecido por todos. E eu apresento este livro que é Se a Luz é para Todos,
porque é dos poucos livros dele em língua portuguesa. Língua portuguesa. Ele, grande parte da obra literária dele é em língua francesa, tem a ver com o seu percurso de vida, não é? Que é muito tempo no Senegal, Iraque, Mauritânia, mas sobretudo porque é um poeta enorme, é um poeta genial, mas pouco conhecido em Cabo Verde. Talvez uma das razões seja o facto de a grande parte dos seus escritos estar numa língua que é a língua francesa, que não é acessível, digamos, ao cidadão cabo-verdiano normal. Portanto, sugiro, então esta é em português, é uma edição da Publicom, de 1998, de junho de 1998. Pois, é um livro que ainda está disponível no mercado, porque eu verifiquei. E com esta sugestão de leitura, então, terminamos o programa de hoje. E hoje não vou dizer até daqui a 15 dias, porque esta é a última edição do programa Ler nas Ilhas, desta temporada. Portanto, voltamos a marcar encontro para uma próxima oportunidade. Até lá, tenha boas leituras.